Formação da consciência crítica só existe onde há um contexto de mudança. Então, a primeira condição para entender a problemática da consciência crítica é perguntar-se quais são as condições de mudança. Então, vamos pegar esse tema concretamente. Condições de mudança. Ou, se quisermos ser mais exatos, quais são as condições de possibilidade para que nós possamos mudar? Porque se eu não sou capaz de mudar, eu não posso ter consciência crítica. Se eu mantenho minha posição firme desde o início ao fim, eu posso ser um cabeça dura, mas consciência crítica eu não tenho. O próprio do crítico é aquele que é capaz de mudar. Então, primeira condição, eu diria o seguinte, é viver num contexto geral de mudança. Contexto geral de mudança. Então, eu vou explicar um pouquinho o que significa viver num contexto geral de mudança. Nós podemos ter duas maneiras de pensar a nossa vida social ou a sociedade. Podemos pensar a sociedade tendo aqui atrás da nossa cabeça uma espécie de esquema da natureza. Natureza, o sol todo dia nasce naquela hora, levanta-se, ao meio-dia ele está no zênite, de tarde está pondo-se, depois escurece. A natureza é um ciclo que se repete sempre. É fixo, é sempre previsível. Então, quando nós pensamos que a sociedade é como a natureza, ela segue regras fixas, naturais, que não dependem da nossa liberdade, não dependem da nossa vontade, não dependem dos nossos interesses, segue exatamente como Deus quis. E, no fundo, há uma concepção que a sociedade é porque Deus quis assim. Se Deus quis assim, o que nós podemos fazer? Não podemos mudar nada, então não adianta ter consciência crítica nenhuma. Ou podemos comparar também a sociedade com o mundo dos animais. No mundo dos animais existe um leão, um animal feroz, existem os animais mais delicados, os animais pequenos, e eles buscam um equilíbrio. Mas esse equilíbrio dos animais é o equilíbrio de sempre. O leão nunca vai mudar. Ah, vai ficar bonzinho, agora caridoso. Imagina o leão fazendo caridade como um cordeirinho. Nunca. O leão vendo o cordeirinho, está com fome, come. Porque essa é a lei dos animais. Ora, algumas pessoas pensam que nós vivemos na sociedade exatamente porque assim nascemos. Uns nascem ricos, outros nascem pobres. Então, os que nascem ricos serão ricos, os que nascem pobres serão os pobres. Mas então, o que determinou? O nascimento. Ora, o nascimento é uma questão da natureza. Quem pensa a sociedade assim, tendo a matriz natureza, esse nunca vai ter consciência crítica. Então, quanto mais nós tivermos ligado a essa concepção, menos possibilidade teremos de ter consciência crítica. Agora, o que substituiria, então, uma compreensão da sociedade segundo a matriz da natureza? É outra palavrinha. Fundamental, interesse. Então, vamos colocar as duas palavras-chave. Se a minha matriz de compreensão da sociedade e natureza, a minha consciência crítica praticamente é quase impossível. Se a minha matriz de compreensão da sociedade é ou são os interesses, aí sim. Porque se a sociedade se organiza assim, por esses interesses, ela pode ser diferente, porque eu posso mudar os interesses. Então, é uma compreensão da sociedade por interesse é que permite a consciência crítica. Então, esse seria o primeiro ponto fundamental. E isso é o que nós chamamos, no sentido mais geral, de ideologia. Uma sociedade marcada pela ideologia. Essa é a sociedade capitalista em que vivemos, onde há possibilidade de mudança. Enquanto uma sociedade rural, pré-capitalista, lá não mudava nada. O pai fazia o que fez o seu pai, o filho vai fazer o que fez o pai, o neto vai fazer o que fez o avô. Havia aquela permanência, aquela situação fixa que não mudava. Por quê? Porque se seguia o ritmo da natureza. Agora, numa sociedade em que o interesse centra, então vamos entender como é que funciona essa sociedade. Eu diria que a sociedade atual, ela tem dois braços. Um braço que eu diria é o braço das ideias. Uma sociedade tem ideias, tem valores, tem símbolos, normas, regras. Então, esse mundo que eu diria, o mundo
da ideologia, o mundo das normas, dos valores, aquilo que orienta a sociedade. Esse seria um braço da sociedade. Esse mundo é fundamentalmente gerado pela escola, pelos meios de comunicação social, na família, nos clubes, nos partidos, esse lugar onde nós trocamos e comunicamos ideias, geramos e participamos e comunicamos e transmitimos ideias. Aqui que estaria fundamentalmente a igreja. A igreja pertence a esse mundo das ideias, portanto ela pertence a um braço da sociedade. O outro braço da sociedade é o poder. E o poder é aquele que faz valer sua vontade. Quais são os três poderes fundamentais de uma sociedade? Nós temos a lei. Então, eu vejo a lei manda você pagar tal imposto, você tem que pagar. Mas se você não quer pagar o imposto que a lei manda, então vem a coerção. A coerção, isso é a polícia, o exército, as forças armadas, todo tipo de força que te obriga a cumprir a lei. E existe um organismo que administra isso, que eu chamaria, então, o aparelho burocrático. Então, esses são os dois braços da sociedade. Agora, o braço precisa ser movimentado. Quem é que movimenta o braço? É o corpo. E quais são os corpos na sociedade? Os corpos são os interesses de grupos, portanto, são as classes. Então, as classes que vão tentando procurar manejar esses dois braços. Então, vocês podem imaginar aqui como que, dando vida a esses dois braços, as classes sociais, as classes burguesas, as classes médias, as classes populares, que estão querendo ocupar esse mundo das ideias, fazer valer seus valores, sua maneira de pensar, ou também impondo através da lei, da coerção e do aparelho burocrático, isso é, do Estado, do município, do governo, fazendo valer o que elas querem. Ora, nós estamos aqui dentro. E não temos consciência crítica quando, estando aqui dentro, não percebemos o que nós fazemos. Então, eu diria que viver numa sociedade realizando os valores e interesses de uma classe, mas não se dando conta de que estamos fazendo isso, quer dizer que nós não temos uma verdadeira consciência crítica. Então, o primeiro passo para eu mudar e ter uma consciência crítica é saber que eu estou aqui dentro, que eu faço parte desses dois braços. Nós, em geral, as pessoas de igreja, fazemos mais parte daqui. Nós trabalhamos no mundo das ideias. Mas nós podemos perguntar, as ideias que pregamos, as ideias que comunicamos, a quem servem? Eu nunca pensei nisso. Exatamente. Nunca ter pensado nisso quer dizer que a nossa consciência crítica é pequena. Vamos imaginar uma época de eleição. Está um grupo assim do interior. Vem um político. Promete dar uma camiseta, desde que votem nele. O pessoal recebe a camiseta e vota. Tem ela consciência crítica que, em votando naquele político, quais são os interesses em que elas estão votando? Talvez esteja votando exatamente naquele que deu a camiseta, mas vai tirar tudo. Ele dá uma camiseta, mas tira mais, quer dizer, tira o emprego do marido, tira a possibilidade das crianças terem escola. Então, que consciência essa crítica é essa? Eu votar numa pessoa que me deu uma camiseta, mas tirou a escola do meu filho. Porque eu não percebi que, ao votar naquele político, eu estava votando num partido que era contra, por exemplo, a reforma educacional. E essa reforma educacional é que ia permitir meu filho estudar. Então, eu não tinha consciência crítica, porque por uma camiseta eu acabei votando por alguém que vai contra os meus interesses mais importantes. Agora, como eu pude votar contra os meus interesses? Porque eu não sabia. E o não saber é não ter consciência crítica. Então, o primeiro passo para ter uma consciência crítica é saber-se situado dentro dessa sociedade, com seus dois braços e com os grupos sociais disputando a ideia e o poder. Mas como sair dessa situação? Porque muitas vezes nós estamos numa espécie de círculo ideológico fechado. Isto é, as nossas ações são reforçadas pelo que nós pensamos, o que nós pensamos reforça o que fazemos reforça o que pensamos reforça o que fazemos. Como sair desse círculo? Olha, não há possibilidade de sair se eu não levantar suspeita. Se aquela pessoa que recebeu a camiseta chegasse em casa e parasse,
será que aquele que me deu a camiseta não tem outro interesse diferente do que dar a camiseta para mim? Será que foi generosidade, bondade, ele viu a minha pobreza e me deu a camiseta? Ou ele está interessado noutra coisa? Se eu não levantar essa suspeita, eu vou continuamente recebendo outros presentes, votando naqueles políticos. Por quê? Porque não levantei suspeita. Mas alguém pode perguntar, mas por que você levantou suspeita e outros não levantam suspeita? Geralmente, para que nós possamos levantar uma suspeita a respeito de uma prática, de uma ação que nós fazemos e que, no fundo, contraria aquilo que nós queríamos fazer, é necessário que a gente faça uma experiência de uma realidade diferente. Vou dar outro exemplo. Suponhamos que eu trabalho numa creche. Numa creche orientada pela senhora mais rica da cidade. Uma cidade pequena do interior, tinha uma senhora muito rica, uma fazendeira muito rica, e ela tem uma creche. E eu trabalho nessa creche. E estou trabalhando naquela creche, e trabalho, passa um ano, passam 2 anos, e de repente eu começo a levantar uma suspeita. Será que essa creche, no fundo, não é a maneira dessa família continuar dominando toda a cidade? Em vez de eu estar lutando para que a gente crie uma sociedade diferente, onde que as crianças possam ser bem educadas, ela precisa ir para a creche da dona praticamente da cidade. Agora, por que eu levantei essa suspeita? Porque um dia eu fui a uma outra cidade. E cheguei lá e perguntei, aonde está a creche da pessoa mais rica da cidade? Alguém disse, não, aqui na nossa cidade não tem isso, não. Como é que então? Não, a creche nasceu assim. As mães pobres se reuniram e disseram, nós precisamos de uma creche para os nossos filhos, porque nós trabalhamos. O que elas fizeram? Elas foram à prefeitura, exigiram do prefeito que ele construísse a creche, e o prefeito teve que construir, e agora existe uma creche. Então nós podemos, na nossa cidade, fazer diferente? Em vez de ter aquela creche que mantém a sociedade sob a dominação, nós podemos criar uma creche que seja fruto da organização popular. Esse exemplo, esse diferente, despertou a minha consciência crítica e eu pude, então, entender uma prática que eu fazia, que, no fundo, era contrário àquilo que eu mesmo queria. É tão comum no mundo político, no mundo social, nós votarmos, nós aprovarmos leis que, no fundo, estão contra os nossos próprios interesses, porque nós não percebemos isso. E não percebemos por quê? Porque não levantamos suspeita a respeito dessa lei. E por que não levantamos suspeita contra essa lei? Porque nós não vemos e não percebemos alternativas diferentes. São as alternativas diferentes que possibilitam a suspeita, e a suspeita possibilita eu mudar a minha consciência. Por isso vocês vão perceber uma coisa. Quando um regime é militar, ou quando um regime é totalitário, o que ele faz? Proíbe experiências diferentes. Censura, repressão. Para que isso? Para que ninguém veja nada diferente e possa seguir aquele regime continuamente. Todos os países totalitários dificultam turismo, dificultam viagem, não deixam chegar os livros, proíbem ler livros, censura. Por quê? Porque uma leitura, uma experiência, uma viagem pode provocar na pessoa uma suspeita sobre o próprio regime. E para evitar isso, eles evitam o diferente. Sabe onde não há diferença nenhuma? No cemitério. Por isso que não há nenhuma mudança no cemitério, porque os defuntos não mudam nada. No momento em que houvesse realidades diferentes, as pessoas modificariam. Mas você pode me perguntar, mas há umas pessoas que, diante de uma situação diferente, em vez de mudar, pioram, ficam ainda mais conservadoras. É verdade. Por quê? Porque para que a pessoa possa se abrir diante de um diferente, são necessárias 3 condições. Primeiro, segunda, terceira. A primeira é uma